Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como que você vai colocar a sua vida na rota que você realmente gostaria que ela estivesse, de maneira muito intencional, tá? Porque assim, as pessoas hoje, elas não sabem de fato aonde elas vão estar. Elas não sabem onde elas vão estar daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, elas não sabem. Maílson, eu posso até falar assim que eu vou estar lá na frente, eu quero estar rico, eu quero estar com saúde, eu quero estar com os meus filhos, eu quero estar com a minha família. Você pode até me falar todas essas coisas. E isso é válido e serve como um pontapé inicial. No entanto, cara, para que isso de fato se torne realidade, você vai precisar de fazer, não vou dizer que é o caminho, o suprassumo, que é a única coisa que vai levar você aos seus objetivos, mas eu te garanto que ele é sim um caminho válido que vai fazer com que você chegue nessa vida saudável, vai fazer com que você chegue numa estabilidade financeira lá no futuro, vai fazer com que você tenha relacionamentos saudáveis e isso é que vai te ajudar, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Maílson Brandão, eu trabalho com desenvolvimento da galera, né? Ajudo empresários, ajudo pessoas a mudarem os seus hábitos, mudar os seus comportamentos para que elas consigam atingir os objetivos dela, tá? Então aqui que eu quero falar com vocês. Antes de falar sobre o que eu de fato eu preciso de falar com você nesse vídeo, eu quero deixar claro para você que nesse momento que a gente está vivendo a história, é muito difícil você ouvir o que eu tenho para te dizer de maneira calma e tranquila, sem ter aquela necessidade, aquela ânsia de querer ter resultados rápidos. Nós fomos condicionados nos últimos anos a ter resultados rápidos, a ter resultados que sejam criados da noite para o dia. E isso, não, existe, esses casos existem, né? Mas as pessoas não conseguem enxergar o background que fez com que essa coisa virasse de uma hora para outra. Elas falam assim, fulano viralizou um vídeo na internet. Cara, mas para fulano viralizar um vídeo na internet, ele pelo menos, né? É claro que não é uma regra, mas ele pelo menos teve que ter gravado vários vídeos, ter diversas tentativas para poder chegar e virar e aparecer da noite para o dia. Mas, quando a gente está falando do que eu vou comentar com vocês aqui, que são a questão de hábitos, e aqui eu quero falar com vocês sobre 3 hábitos em específico que farão com certeza a tua vida mudar no longo prazo. Se você já ouviu falar já de juros compostos, né? Se você pega lá e coloca, tipo, sei lá, vou começar a investir, coloco R$ 1.000 nesse meu investimento e tem que fazer um aporte todo mês. Para quê? Para que o meu capital cresça. E você vai começar a observar que no primeiro ano, dependendo do capital que você está colocando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você não vai conseguir enxergar uma diferença significante disso. Mas todo mundo quer o quê? Eu quero ter uma renda passiva e tal, que me dê sustentabilidade, que eu não precise de ficar me preocupando, mas começa com pouco e você precisa fazer aportes mensais para que os juros comecem a ganhar atração até chegar a um determinado momento que você vai começar a observar que o tanto que você aporta, vamos supor, eu coloquei R$ 1.000, eu vou aportar, sei lá, 50, R$ 100 por mês. O retorno começa a ser maior do que o seu aporte. Isso você começa a enxergar que o teu ganho em cima do esforço que você fez ao longo de anos começa a ter retorno no teu ganho. Então, o que eu vou falar com vocês aqui, os hábitos, eles têm a mesma ciência, ele tem o mesmo princípio. Mas hoje, como todo mundo está preocupado em querer tudo muito rápido, as pessoas elas tendem a começar comportamentos, né, que ainda não são hábitos, elas começam a desenvolver comportamentos que de repente ela faz um mês, 2 meses, 3 meses, ou faz um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aí não começa a ter resultado. Qual que é a tendência? A tendência é quando você não consegue enxergar e mensurar os resultados, você para. Mas eu quero te ensinar aqui esses 3 hábitos que se você começar de fato a fazer e não negociar esses hábitos, eu te garanto que ao longo dos anos você com certeza vai ter uma vida financeira melhor, você vai ter uma vida emocionalmente melhor e você vai ter uma vida fisicamente melhor, tá? Qual que é então o primeiro deles aqui? Eu estava agora de manhã na academia e olhando, né, fazendo exercício, eu e a Patrícia fazendo exercício, e aí eu comecei a olhar assim e falar, nossa, saber que... E olha que eu e ela vai na academia sempre, tá? Mas no último ano, a gente logo que voltou da
das nossas férias do ano de 2025, a gente olhou e falou assim, nossa, a gente está precisando de levar a academia a sério. Porque a gente até vai na academia, mas, levar a sério, você não se alimenta direito, você vai um dia, falta dois, e assim. Mas no ano passado a gente decidiu fazer tudo certinho. E aí, primeiro mês nada, segundo mês nada, terceiro mês nada, quarto mês nada, quinto mês nada. A gente começou a ver resultado daquilo que a gente começou a fazer. Lá para agosto, setembro, que a gente já estava quase terminando o ano. Ou seja, e ainda não ficou do jeito que a gente imagina que precisa de estar. Mas a gente entendeu, né, e viu na prática, embora isso já seja algo que a gente já soubesse, mas que o quê? Que qualquer coisa que você comece a fazer, você precisa de ter persistência e perseverança e saber mensurar quais são os indicativos corretos. Então, um hábito que vai fazer com que você lá na frente te mantenha, você de fato consistente e te dê o retorno daquilo que você está fazendo, um deles é a atividade física. Porque se você chegar aos seus 60 anos, 70 anos, numa época onde todo mundo está vivendo mais, você precisa de estar saudável, você precisa de fazer o mínimo para você poder se locomover, poder pegar uma sacola, subir uma escada, entrar no carro, dirigir um carro. Você vai precisar de ter um corpo funcional. Mas como é que você vai fazer isso? Você precisa de aprender hoje o que você precisa de fazer. E na maioria das vezes, como a gente não consegue fazer essa ligação com o nosso futuro, que lá na frente você vai precisar disso, até porque quando você fala para uma pessoa que tem 20, 30 anos, ela fala, cara, isso está muito longe para acontecer. Cara, não está. E hábito é algo que você precisa de instalar e de fato não pode tirar isso. A gente chama do hábito da atividade física de um hábito angular, que é o quê? É um hábito que ele reflete em outras áreas da sua vida. Você criou o hábito de ir na academia, rapidamente você vai se preocupar com aquilo que você se alimenta, você vai se preocupar em dormir bem, você vai se preocupar em olhar para o seu guarda-roupa, você vai começar a fazer uma série de outras coisas que parte desse princípio, que parte desse hábito. Então, por isso que o hábito da academia, dos exercícios físicos, é excepcional e você não pode ficar fora disso. Tá? O outro hábito que eu quero falar com vocês aqui é o hábito da leitura. O hábito da leitura é um hábito que, no início, você não vai querer... se você não gosta, você não vai fazer, cara. Você não vai. Se você é uma daquelas pessoas assim que, cara, não gosto de ler, mas não gosto de ler nem bula de remédio, né? Não leio nem bula de remédio quando precisa. Cara, assim, por experiência, eu também não gostava de ler. Eu não vim de uma família, embora meu pai, ele era um cara que lia muito, mas ele não me incentivava a ler, sabe? Então, eu vi ele lendo bastante, talvez isso também já, só o fato de aprender por observação, né? Isso é verdade. Meu pai nunca falou para mim, Ailson, você tem que ler esse livro. Só o livro de provérbios ele falava para mim ler. E cara, e que livro, hein? Top. Mas eu só fui começar a ler quando eu entrei na faculdade. E isso eu já tinha o quê? Uns 22 anos, mais ou menos. Foi quando eu li um livro, eu até já falei aqui em outros vídeos, O Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu li O Pai Rico, Pai Pobre, eu falei, cara, que livro incrível. Comecei a ver todas as coisas que o cara fazia, né? Que o cara começou a dizer, eu falei, cara, isso é muito top. E aí eu comecei a ver que ali ele contava uma jornada de um cara que saiu de determinado lugar e chegou em um outro lugar. E quando eu comecei a ler aquilo, eu vi, cara, o que mudou a vida desse cara aqui? Ele fala, né, da história do pai, dos pais dele, que é um pai rico e um pai pobre. Ele começou a fazer analogia dos dois. Eu falei, cara, naturalmente na minha cabeça eu encontrei um pai rico, que na época era um gestor, que eu tinha um cara muito gente boa, que me ajudou bastante. Eu comecei a fazer as analogias, falei, cara, é por aqui. E aí então eu comecei a minha vida com os livros, né? Hoje li tranquilamente, sei lá, uns 500 livros por aí. Se não for 500, está bem perto. Por quê? Eu comecei a ler e comecei a falar, cara, como que a vida ela pode ser mudada a partir disso? E você precisa aprender. Mas como é que eu começo a ler? Começa a ler livros, já que você não tem esse hábito ainda, mas eu quero muito que você desenvolva. Por quê? Uma pessoa que desenvolve o hábito da leitura,
ela começa a desenvolver outras áreas na vida dela. Cara, é muito forte isso que eu estou te falando. Se você está com um problema no teu casamento, começa a ler sobre relacionamento. Cara, você começa... Eu estou lendo um livro sobre relacionamento, naturalmente eu começo a enxergar o meu casamento, mas, puxa, eu tenho que melhorar minha comunicação. Eu preciso de ajudar mais a minha esposa. Aí eu preciso de ver que, cara, eu preciso de cuidar disso, porque eu estou vendo que a casa tá... Eu preciso de ajudar ela. Então, são N coisas que você começa a observar por causa da leitura. Ah, eu estou com um problema financeiro. A mesma coisa. Comece a ler livros sobre finanças que você vai observar, cara, de fato, eu preciso de me organizar financeiramente. Então, o hábito de ler, ele começa a colocar você numa realidade que hoje você ainda pode não estar vivendo. Então, eu quero melhorar, eu quero crescer, você precisa de ler, você precisa de se desenvolver intelectualmente. E isso é uma coisa que é necessária para nós, porque muitos de nós só lia em época de escola e livros que eram dados por obrigação. Tá, pode ser um princípio, pode ser, mas a maioria das pessoas não gostam exatamente por isso. Ah, a professora ficava me forçando a ler e eu não gosto de ler. E aí você cresce e leva isso para a vida. Muda isso, tá? Vira esse mindset. E o terceiro hábito que eu quero falar com vocês aqui é qual? O terceiro hábito que eu quero terminar esse vídeo é o hábito de você cuidar da tua própria vida. Esse aqui talvez seja o hábito mais importante dos três que eu estou falando hoje, tá? O hábito de você aprender a olhar para si mesmo e ver quais são os seus reais desafios. É muito comum você ficar vendo hoje pessoas cuidando da vida dos outros. E como é que cuida da vida dos outros? Nem percebem. São pessoas que são focadas em ficar procurando problemas para ficar contando e vendo o que está acontecendo. As pessoas trazem alguma coisa, comentam alguma coisa, ela já começa a apontar, ela deveria ser assim, ela deveria fazer aquilo, deveria fazer assado. Pessoas que não sabem olhar para si mesmas e cuidar da própria vida. E quando eu falo isso, até parece ser uma coisa meio grosseira, né? Meio grotesco e tal. Ah, você tem que cuidar da sua vida, mas é de fato cuidar da sua vida. E quando você cuida da sua vida, você vai começar a observar que muitas coisas que você tem procurado mudar, você jamais conseguiria mudar porque não é da tua conta, não é da tua responsabilidade. Você não tem gerência sobre isso. Você só pode olhar e de fato fazer o que você está fazendo, que é opinar, que é conversar. E a pessoa não vai querer saber disso. A pessoa não vai querer. Muitas pessoas, quando eu falo, assim, as pessoas falam, Maílson, você tinha que ajudar mais as pessoas. Maílson, você podia fazer mais palestra, você podia fazer mais treinamento e tal. Você podia ajudar fulano está precisando. Eu falei, cara, eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Não porque eu não queira, eu até quero, mas eu aprendi uma coisa. Às vezes, quando eu vejo um problema na vida da pessoa, eu até sei, né, uma saída, apontar uma saída para ela. Mas se eu chego e falo para ela fazer isso, ela vai falar, ah, mas por que você está querendo fazer? Não é da tua conta. Então, não faz muito sentido, né? Só faz sentido se ela chegar e falar, mas eu preciso de ajuda. Aí eu vou ajudar. Aí eu vou parar um tempo, vou gravar um vídeo, às vezes marco uma sessão, uma conversa, mas na maioria das vezes o que acontece é que às vezes você vai oferecer ajuda, mas é porque você está querendo cuidar mais da vida do outro do que você está cuidando da sua própria vida. Então assim, cuida da sua vida, tá? Que esse é um hábito interessante, porque quando você começar a cuidar, você vai encontrar força para dizer não para muitas coisas que hoje talvez você esteja dizendo sim. E se você estiver dizendo sim para essas coisas, você está dizendo não para si mesmo, e isso é uma coisa que eu quero que você pare e pense nisso que eu estou te falando, porque se você parar e fazer uma relação das coisas que você está fazendo hoje, quantas coisas que você está fazendo hoje de fato foi uma decisão consciente sua, ou o que você está fazendo hoje é uma decisão de decisões que você tomou porque você não queria chatear alguém, porque você não queria magoar, porque você acha que você deve alguma coisa para essa pessoa, e nisso você vai perdendo boa parte da tua vida nessa gerência do que as outras pessoas vão pensar de você. Então eu quero muito que você desenvolva isso, tá? Mas como é que eu desenvolvo o hábito? Isso se chama inteligência emocional. É você aprender mais sobre inteligência emocional. Ler livros como o do Augusto Cury, que tem uma metodologia incrível, Daniel Goleman, Paulo Vieira, né? São pessoas que tratam disso
como ciência, de fato, como que isso começa a criar comportamentos que às vezes você nem percebe. Então, são esses 3 hábitos. Primeiro, academia, exercício físico, tá? Porque isso vai te garantir lá na frente uma vida longeva, com mais saúde, né, e disposição. Segundo, o hábito da leitura. Cara, leia. Leia, porque isso faz muito sentido e vai mudar a tua vida. E o terceiro cuida da sua própria vida. Cuidar dos seus interesses, daquilo que... Mas isso é muito egoísta. Não, não é egoísta, inclusive é um mandamento. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, como é que você ama o próximo? Entendendo que é o amor por si mesmo, tá? Porque às vezes muitas pessoas se doam tanto para os outros e esquecem sobre si. Esse vídeo ficou comprido, mas eu quero muito que você, de fato, faça isso, tá bom? Maílson, como é que eu faço para desenvolver hábitos, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo de um aplicativo que eu utilizo que se chama HabitFlow. É um aplicativo que vai fazer com que você instale ou desinstale novos hábitos. Você vai escrever e ele vai te lembrar todo dia de tudo aquilo que você precisa de fazer para trazer consistência, tá? Hoje temos ferramentas para isso. Se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo e faça a sua inscrição. Beleza? Deus abençoe e a gente se vê em breve.